Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo da nossa jornada em 1 Samuel. Nós já estamos terminando esse livro, falta bem pouco, né? Mas esse é o capítulo importante, que na verdade é um repeteco de um incidente que já aconteceu. Lembra daquele capítulo quando nós falamos de Saul estar na caverna e Davi ter poupado a vida de Saul? Acontece novamente aqui no capítulo 26. Então os primeiros versículos dizem o seguinte: os ifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: não é verdade que Davi está escondido no monte Haquila, em frente de Gezinom? Então Saul se levantou e foi ao deserto de Zif em busca de Davi, levando consigo 3.000 homens escolhidos de Israel. Saul acampou no monte Haquila, em frente de Gezinom, junto ao caminho, porém Davi ficou no deserto. E quando ouviu dizer que Saul vinha à sua procura no deserto, enviou espias e soube que Saul, de fato, tinha chegado. Essa era mais uma daquelas oportunidades aparentes de Davi acabar com a vida de Saul. E é de fato isso que, no princípio, no primeiro momento, se desenha. Davi envia espiões, ele vê toda a situação e ele resolve entrar na tenda do rei Saul, que estava completamente aberta. O seu general principal, Abner, estava dormindo, Saul estava dormindo, era o momento propício para, mais uma vez, Davi matar Saul e tomar o trono, que era algo que Deus já tinha prometido para ele. E os companheiros de Davi falam para Davi assim: olha, hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe que eu vá agora encravá-lo com a lança ao chão com um só golpe, e não será preciso um segundo golpe. E olha só o que Davi fala: não o mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente. Eu gostaria de falar sobre essa questão de tocar no ungido do Senhor, que é um versículo muito usado de maneira muito indevida. Nesse contexto, o ungido do Senhor está se referindo a Saul, porque de fato ele foi literalmente ungido por Samuel para ser rei de Israel, e a partir do momento Deus o colocou como o líder supremo de seu povo. Isso não quer dizer que Saul, a partir do momento da sua unção, se transformou em um homem extraordinário. Muito pelo contrário. A unção, nesse contexto, significa a escolha de Deus por Saul para governar o povo. E o que Davi faz em relação a essa escolha? Se submete. Muitas pessoas, e essa é uma crise dos nossos tempos, têm grandes problemas com a submissão, com a obediência. Porque nós fomos ensinados que nós somos seres autônomos, que nós precisamos ter a nossa voz, que nós precisamos expressar a nossa opinião, e a gente acha que a opinião daquelas pessoas que estão acima de nós em termos hierárquicos ou em termos até de função e de posição são vozes opressivas que de alguma maneira tentam nos escravizar. É isso que o mundo fala e nos prega a todo momento. Mas o que a Bíblia tem a nos dizer é o seguinte, que a regra é a submissão. Todos nós devemos submissão, primeiramente a Deus. Em segundo lugar, àquelas pessoas que Deus coloca como nossos pais. Em terceiro lugar, aquelas pessoas que Deus coloca como nossos líderes e nossos pastores. E em diversos outros contextos, seja na vida secular ou profissional, seja na vida na igreja, em todo lugar, nós sempre estaremos submetidos à autoridade suprema de Deus e à autoridade de mais alguém para quem nós devemos dar algum tipo de satisfação. E a regra geral é nós nos submetermos. Isso é uma regra não somente do Antigo Testamento, mas o próprio apóstolo Paulo vai falar que nós devemos nos submeter aos nossos pastores e à própria liderança secular, aqueles que Deus escolhe para, com o monopólio da violência, regular e organizar a sociedade. Davi sabia disso. É lógico, Saul não era lá flor que se cheirasse, não era um líder ideal, mas mesmo assim, Davi teve todo o cuidado em honrar Saul como rei de Israel, em submeter-se à sua vontade e esperar em Deus que eventuais injustiças fossem por Deus vingadas. É impressionante o que Davi diz no versículo 10. Tão certo como vive o Senhor, Deus, Ele mesmo o matará. Ou chegará o dia de sua morte, ou indo para a guerra será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Agora, porém, pegue a lança que está perto da cabeça dele e o jarro de água e vamos embora. Davi sabia
que a função dele naquele momento era se submeter. E que eventuais injustiças seriam por Deus, todas elas julgadas, e Deus o recompensaria a Davi e traria castigo a Saul. Nós queremos exercer sempre a nossa justiça. Nós queremos sempre pagar com a mesma moeda que nós recebemos. Aliás, com uma moeda maior. Mas essa não é a solução. Deus requer que todos nós possamos ser, dentro das possibilidades, sermos humildes e nos submetermos. E mesmo que sofrendo injustiças, nós possamos, em primeiro lugar, não exercer o nosso direito, mas esperar em Deus, para que Deus abra as condições para que eventuais injustiças possam ser corrigidas ao longo do tempo. Davi, ao invés de matar Saul, sai daquela tenda com uma lança e um jarro de água. E depois ele acorda todo mundo e fala o seguinte: olha, Saul, eu tinha oportunidade de matar você, mas eu não fiz, porque eu quero provar para você que eu sou inocente. Mais uma vez, Saul olha aquela cena e ele se arrepende, entre aspas. Davi, eu não queria ter feito isso com você. Agora eu sei que você é uma pessoa inocente. Agora eu sei que Deus confirmou o reino nas tuas mãos. Volte, meu filho. Bendito seja você, meu filho Davi, porque você fará grandes coisas e certamente será bem-sucedido. Foi a última vez que Saul viu Davi em vida, porque mais para frente nós vamos ver, Saul vai cometer um pecado fatal e vai ser morto. Como você tem se submetido às suas autoridades? Qual que é o seu coração? E como você tem aguardado em Deus que eventuais injustiças possam, por Deus, serem resolvidas? Nunca coloque como primeira opção você pegar o poder nas mãos e exercer o seu pretenso direito. Nunca se esqueça de que a regra bíblica é se submeter. Nunca se esqueça que aquilo que eventualmente acontecer de injustiça, Deus, Ele mesmo, se encarregará de abrir as oportunidades para que essas injustiças sejam corrigidas. Não faça justiça com as próprias mãos. Naquilo que for possível e necessário, seja submisso, porque essa é a vontade de Deus para conosco. Que Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo e até lá. Tchau!